Olá, meu nome é Caleb e eu sou a favor da selvageria na marcação de livros. Oi, eu sou a Juliana e flags que combinam com a capa me deixam felizes. Oi, meu Feliz? nome... Eu pensei, mas eu falei assim... Eu não sei conjugar, eu não sei fazer concordância. Oi, meu nome é Luana e eu leio o que eu quiser, ninguém manda em mim. Isso aí. E você está escutando? O nome? Do livro... Aparentemente eu preciso ler livros de gramática a partir de agora, concordância nominal, verbal. Juliana, se você fica feliz, a gente fica feliz também, é isso, tá tudo Vocês bem. estão felizes, todos ficam felizes, inclusive as flagzinhas. Mas por que a gente tá falando disso aqui no episódio? Hoje a gente vai gravar um episódio falando sobre hábitos de leitura. Como nós lemos, quais são as nossas manias, como que a gente escolhe as nossas leituras. Não, então, mas qual foi o mote do episódio foi, a Lu foi no nosso Instagram, que é o nome do livro podcast, e deixou uma caixinha de perguntas, e foram muitas perguntas, A né? gente fica muito feliz com isso, muito A gente obrigado agradece. a todo mundo que Foi uma participação massiva, maciça, massiva, e enfim, e entusiasmada. Agora, conjugação agora tá esbanjando por Agora tem que mostrar que tem vocabulário, entendeu? Porque eu leio para ter vocabulário. Ela tá falando e já tá mandando ali, ó, só o que é semelhante, assim, só pra saber o quanto... Exato, eu posso não ter lido a parte de como é que fala, de concordância, mas eu li o dicionário de sinônimos, entendeu? Grande dicionário. A gente pediu para as pessoas, então, o que elas tinham curiosidade sobre os nossos hábitos e o que elas achavam importante a gente abordar nesse episódio. Nós reunimos as perguntas em 3 tempos aqui, que é o pré-leitura, durante leitura e pós-leitura. A primeira foi mandada pela Maria Rita. E ela está perguntando: como vocês adquirem livros, costumam ir a bibliotecas, como escolhem o que comprar? Então, eu vou agradecer, né, Maria Rita, todo mundo que mandou as perguntas. Eu não tenho tanto hábito de ir nas bibliotecas. Eu confesso que eu voltei a me aproximar de biblioteca quando eu comecei a fazer a USP. Porque, enfim, a Florestan, que é a biblioteca ali do lado da Letras, é incrível. Então, acho que eu voltei a descobrir as bibliotecas nesse sentido, de você olhar um tema, ou olhar autor e começar... E aí você sai com 10 livros que você nem sabe como que você vai conseguir ler. Eu, antigamente, assim... eu comprava mais em livrarias e, sei lá, principalmente... Acho que a coisa que eu mais fazia era tipo, quadrinho... nos lugares que vende quadrinho mesmo, em banca, ou em comic shop, né? Sei lá, na Comics, esses lugares... Só que hoje acho que eu mudei, né? Eu vendo livros também, então eu acabo comprando com distribuidor e nas editoras, e às vezes influenciado por algum lançamento, alguma coisa que eu já estou sabendo. Então não tem muito uma novidade, às vezes, dificilmente, às vezes eu chego numa livraria e falo, olha isso daqui. Normalmente não acontece que eu estou vendo muitas das coisas e falo, eu já meio que sei o que eu quero, assim. Bom, eu gosto de ir em biblioteca, acho que eu tinha bastante o hábito quando era mais nova, depois perdi um pouco, mas aqui em São Paulo até que eu resgatei isso, eu tinha a biblioteca da faculdade, tinha o Centro Cultural São Paulo, que é perto da minha casa, então estava indo bastante no mundo antes da pandemia, né? Eu gosto de sebos também, eu sempre tive, eu gosto de ir em sebo e pegar livros que eu não sei nada a respeito. Assim, eu amo fazer isso, que eu não conheço o autor, que eu acho o título interessante. Eu já descobri autores muito legais, assim. Os Tambores da Chuva, que eu sempre falo que é meu livro favorito, eu comprei assim no escuro. Acho que vai ficando mais difícil, né? À medida que a gente vai lendo mais e discutindo mais sobre literatura, vai ficando mais difícil você se surpreender ou ter essas novidades, mas ainda acontece. E acho que livrarias também, né? A gente já fez um episódio aqui sobre literatura e consumismo, como que a gente se relaciona com comprar ou não livros. Eu, inclusive, falei nesse episódio que eu estou comprando cada vez menos livros, mas acho que é isso. Vocês são influenciados por
por indicações. Eu sou bastante influenciada, assim, por YouTuber, amigos que leem, então eles também determinam muito, assim, o que eu compro. Ju? É que eu achei que o Caleb ia falar do sebo que ele Não fez. não é, a Lu falou, eu acho que eu tô pensando no mundo pandemia, assim, porque eu também, acho que do sebo também, assim, eu gosto muito de ir ainda, eu tenho uma Faz tempo capacidade, que a gente não faz isso, né? Mas a gente passava tardes inteiras no sebo e era meio ridículo a quantidade de livros que a gente saía de lá, às vezes. né? Naquela... Não, e é isso, né? Acho que tem esse mundo, né? Tipo, de coisas que você não sabe, não viu, né? E eu tenho uma capacidade de, se tiver uma promoção com um livro ruim, eu vou achar um livro bom, assim. Eu tenho essa. O Assim, Caleb é bom nisso, ele tem a paciência de garimpar. Eu já tive mais, né? Não vou negar. Que tanto que o começo da minha coleção de livros se deu nas prateleiras de 50 centavos de sebos. Hoje em dia essa prateleira acho que é R$ 2 ou R$ 5, mas quando eu ia lá no meu colegial era 50 centavos e eu achei umas coisas legais. E tem muita coisa que eu não li até hoje, né? Como eu já disse nesse episódio que a Lu comentou, né, que eu gosto muito da minha coleção, porque é isso, são coisas diferentes, né? Ler e ter livros às vezes podem ser coisas diferentes. E eu gosto muito dos meus livros, eu tenho comprado cada vez menos também. E quando eu compro atualmente, eu tenho ido um pouco a sebo por conta de pandemia e de tempo também. Mas às vezes eu vou na estante virtual, porque às vezes eu fico sabendo de alguma coisa que eu quero muito ler e não tá mais em catálogo, então eu acabo indo para a estante virtual. Mas para livros novos, é isso, assim, eu fico sabendo por amigos, eu acompanho muitas redes sociais de muitas editoras, enfim, eu fico na internet o dia inteiro, né? Então eu acabo acompanhando muita coisa sobre isso. Então essas coisas acabam me influenciando na hora de escolher o que eu quero. E a biblioteca acho que já foi mais importante para mim. Tipo, eu conheci o Ítalo Calvino numa biblioteca, né? O Se um Viajante de uma Noite de Inverno. Eu peguei o exemplar que era do Centro Cultural São Paulo, foi lá que eu conheci o Ítalo Calvino, que é um autor que eu gosto muito. E, enfim, eu ia muito a bibliotecas e por conta da Letras também frequento a Florestan. E é engraçado porque perto do meu trabalho tinha reaberto, tinha acabado de sair de uma reforma de mais de um ano, uma biblioteca de bairro muito bonitinha, municipal, assim, aqui em São Paulo. E a gente estava começando a frequentar essa biblioteca, eu tinha pego uns livros, a sorte é que deu tempo de devolver, e aí entrou a pandemia, então algumas pessoas do meu trabalho, algumas colegas do meu trabalho, elas estão com o livro até agora da biblioteca, mas eu peguei, li os livros que eu tinha pego, né, que eram basicamente quadrinhos, e devolvi, porque aí depois eu tinha trabalho para fazer, então a última vez que eu fui, antes da pandemia, foi só para devolver, porque eu não tinha como pegar mais livro, porque eu tinha os trabalhos da faculdade para fazer. E aí elas pegaram várias coisas e elas estão com esses livros até hoje para devolver, esperando em algum momento a reabertura. E eu lembrei também que eu queria falar aqui sobre o Scooby, que talvez no último ano, aí, 2019, início de 2020, foi a minha principal forma de conseguir livros. O Caleb me apresentou o Scooby, eu já sei lá, usava o Scooby para catalogar livros, assim, mas não usava ele para trocas. E aí é muito viciante, gente. Se vocês não usam ainda, usem. E é inesgotável, porque assim, você pode ter uma certa quantidade de livros e aí começar a trocar e aí você vai ter livros novos para sempre. Eu acho a ideia de troca de livros muito legal, porque é isso, você faz os livros circularem e você acha coisas muito legais no Scooby, assim, essa coisa de você ficar olhando, caçando. Só completando, eu também sou da troca, assim, né? Eu sou bem viciado. E o mais legal é o que a pessoa tá trocando que não tem mais tanto valor para ela, seja porque ela não quer ler ou ela já leu, para você fala, nossa, já teve trocas que eu peguei, assim, teve um livro, sei lá, um de cinema, que, cara, eu já vi em todos os lugares, assim, e a pessoa tava trocando, sabe? Tipo, um livro antigo, eu queria muito e pra pessoa tá tudo bem, assim, sabe? Passar pra frente, eu acho isso muito legal.
pra gente também, né? Tipo, é um livro que você até gostou, leu, mas você sabe que não vai reler. Você passa ele adiante, consegue uma coisa nova, a ideia é sensacional. Eu até tenho pensado nisso do reler, assim, né? Até do guardar os livros do... Será que eu vou reler isso? Então não, mas aí no Scooby talvez eu consiga um novo livro, né? Um livro que eu queira mais agora, vai. Então fica aqui essa publicidade gratuita e muito empolgada do Scooby, que vai Esse podcast não é um patrocínio do Scooby, tá? Mas bem que poderia. Acho que até vai voltar a falar, dá para voltar a falar dele, né, nesse sentido da leitura, acho que nas perguntas mesmo. E já que a gente está falando de Scooby, vamos para a próxima pergunta aqui, que é da Daniela Jimenez. E ela perguntou se a gente cataloga os livros que a gente tem. Dá para fazer isso pelo Scooby, né? Tem outras ferramentas também, mas eu catalogo mais ou menos. Assim, os de literatura brasileira eu faço isso bem certinho. E os outros, às vezes eu faço e às vezes eu esqueço, mas... Você já comprou livro repetido? Porque não tinha marcado no Scooby ou alguma coisa do tipo? Nunca comprei livro repetido, mas já ganhei livros repetidos. Aí eu não tinha controle, mas comprar ainda não aconteceu. Vocês já? Não, porque assim, comigo já aconteceu já do comprar livro que eu já tinha, né? Nesse comprar sentido. Livro repetido? Já comprei 3 vezes o mesmo livro. Qual que é o livro, Juliana? Eu sei qual que é. Eu não lembro o nome, é um livro da Alfaguara, um autor cubano, que não é o Gutierrez. O da Herta você tem que... Não, mas o da Herta você me deu um, eu não comprei os 3. Tá. Você me deu um dele. Porque tava muito barato. E é um título que parece interessante, o resumo parece interessante. E eu, poxa, esse livro parece bom. Aí eu comprava, aí dava 6 meses, ele entrava em promoção de novo. Nossa, esse livro aqui... Eu não paguei R$10 em cada vez que eu comprei, né? Mas ainda assim eu comprei 3 vezes o mesmo livro. Eu fico imaginando, né, Ju? Nossa, que título bonito, parece interessante. 6 meses depois. Nossa, que título bonito, parece interessante. Pô, eu tenho vontade... Eu sou constante no meu gosto, né? Eu não mudo muito de gosto, continua, né? Enfim. Mas você sabe que sobre catalogar tem uma questão, né? Que acho que todo mundo que gosta de ler, enfim, e tem um pouco de livro, esse um pouco, tipo... sei lá, é uma estante a sei lá quanto, assim, né? Aí fica, acho que a imaginação. As pessoas que convivem ao redor, elas sempre falam, pô, eu penso em te dar um livro, mas eu acho que você já tem. E aí, assim, só que acho que talvez a função mais prática do catalogar, além de saber o que você tem, enfim, ver dos autores... completar uma coleção, alguma coisa do tipo, seria até para mostrar, no sentido do tipo, né, se o Scooby tivesse atualizado não, olha meu Scooby, tá atualizado, se não tiver lá, eu não tenho, assim, sabe? Só que eu comecei a fazer e desisti, assim, não funcionou para mim, porque eu tenho livros, eu já troquei, e aí eu não consegui acompanhar esse processo, assim, sabe? Tipo, e começou a aumentar muito a quantidade de livros que eu tenho, então já não consegui mais. Eu nunca tentei. Eu sempre tive vontade, porque é o meu lado virginiano que adoraria ter tudo planilhadinho, mas eu não tenho catalogado e já aconteceu várias vezes de não saber se eu tenho livro ou não, assim. Mas é engraçado, porque eu sei de livros que eu tenho e eles somem. Eu tenho certeza que eu tenho esse livro, e aí esses são os livros que eu não acho. Tem isso também. Só uma coisa, Lu, desculpa. Eu ia falar que tem eu já tentei usar aplicativo de catalogar livro, né? Esses que você bipa o livro, né, com o próprio celular. E achei até legal, porque tinha bastante informação, só que também você desistiu no meio, assim, não foi pra frente. Eu ia perguntar se vocês têm lista de desejados. Porque eu não tenho, eu não funciono assim. Quando eu quero o livro, eu vou e compro. Eu não tenho, sabe? Eu não tenho uma lista de coisas para o futuro. Não é assim que a minha cabeça funciona, sabe? Eu sou uma pessoa imediatista. E os meus amigos sempre brigam comigo, porque eu não tenho lista de desejados. E é por isso, portanto, que eu ganho livros repetidos, né? Eu estou fazendo aqui eu tô vendendo muitos dos meus livros aqui e tenho alguns repetidos, que foi esse o caso, né? Culpa minha de não ter a lista de desejados. Eu também não tenho. Meu aniversário foi recentemente, o Caio me deu uma bronca, porque tiveram que pedir ajuda para ele, para que livro que eu queria ganhar.
E Até foi tenho difícil. livros, porque eu normalmente eu espero para comprar, assim, a não ser que seja uma coisa muito urgente, eu não compro na hora, assim. E a não ser que eu, sei lá, tô na livraria, eu vejo, agora, é agora que eu vou comprar, sabe, daquele momento, assim. Mas eu nunca fiz e acho meio assim, porque tem gente que divulga, né? E aí eu fico muito sem graça se alguém falar, me passa a sua lista lá. Não, tem livro caro aqui. Aí eu fico bem, não, sabe? Tipo, então, eu sei. Aí Mas é uma lista, a pessoa podia ninguém escolher tá o mais brigando. barato. Não A importa, pessoa, fico me sentindo, eu ali, ficaria me sentindo mal. Eu me ali, sentiria mal fazendo isso. na verdade, a lista da Juliana, assim, vem com alguém apontando uma arma, falando, vai, escolhe o livro mais caro aí, escolhe o livro mais caro. Enfim, eu não tenho. Não, e não fiz depois que eu tomei a bronca do Caleb. Eu acho que eu já tive, mas que nem no Desejado do Scooby tem lá, mas não é exatamente o que eu quero ler, assim. São os livros que eu. Eu não sei explicar, mas aí eu sou meio roleiro, assim, nesse É que a sentido. última vez que eu entrei no Scooby foi lá, sei lá, em 2016. Então a minha lista de desejados, Pô, ela espero que ela não. esteja completa já, né? Não, nem de perto, mas tudo bem. Mas é tipo uma cápsula do tempo, Ju. Você pode ir ver o que você queria em 2016. E realizar, né? Próxima pergunta. Muita gente perguntou sobre como que a gente escolhe as nossas próximas leituras. Então teve a Patrícia de Camargo, que perguntou se a gente faz listas de leituras para não nos perdermos no oceano dos livros. Eu achei bonito e resolvi. Além dela, a gente teve o Júnior Vegas, a Cecília Nakamura, a Daniela Jimenez, a Sandra Sonagheri, a Letícia do perfil Letícia Joy e o Márcio do perfil Leitor 97, que inclusive gravou o nosso último episódio aqui do Nome do Leitor com a gente. Um abraço. E não sobrou nenhum. Um abraço, Márcio. Todos eles perguntaram como que a gente escolhe a nossa próxima leitura. Cara, é um mistério completo, assim, não tem uma lógica, não tem nenhuma lógica, assim. Assim, eu tenho lido, recentemente, eu tenho lido muito guiado pelas, entre aspas, obrigações. Assim, muitas aspas, tá, gente? Não que são os livros do Clube de Leitura, né, dos Disparadores, que eu faço com a Ju, e os livros dos convidados aqui que a gente tem feito do Nome do Leitor e Nome da Leitora, né? Esses têm sido os últimos, assim, a minha linha de leituras, porque eu não estava conseguindo ler. Então, esses livros me ajudaram no sentido de ter um compromisso com eles, mas ter um prazer imenso também, assim, né? Eles são livros que eu preciso ler, mas, putz, Torto Arado, que a gente leu no clube, foi uma ótima leitura, assim. Eu tenho uma ideia, eu separo alguns livros, assim, eu faço umas pilhas na frente da estante, a estante tem alguma organização, e eu faço umas pilhas na frente dela de coisas que eu quero ler. É mais ou menos nesse sentido, assim, do tipo, talvez eu queira ler isso, e eu vou separando algumas coisas e vou dando uma olhada. Só que é isso, é o do momento. Às vezes eu não estou conseguindo ler muita coisa, então eu pego várias coisas e dou uma olhadinha em cada uma delas, até ver se alguma vai me fisgar. Mas eu deixo uma separação prévia nela. Assim, sabe? Tipo, eu deixo umas pilhas, e assim, nessas pilhas deve ser lá, uns 15 livros. E aí, a minha próxima leitura vai ser uma dessas, fora as obrigatórias. É mais ou menos essa a minha configuração. Mas eu tenho lido, ao mesmo tempo, eu tenho lido quadrinhos. E a do quadrinhos tô separando uma pilha também, tirando da estante e deixando lá. E aí, sei lá, teve um dia desse no final de semana que eu li vários, li direto só isso. Mas não tem uma lógica, assim, não faz muito sentido, não é tão organizado, assim. Ela é mais do tipo, acho que eu tô com vontade de ler isso, e vou lá e pego o livro. Como é que funciona para vocês? Bom, eu sou extremamente sistemática com as minhas leituras. Eu queria ser um pouco menos, talvez. Por isso que para mim a lista de desejados não funciona muito bem, assim, tipo, sei lá, promoções, livros, vou comprar, porque eu não consigo enxergar além dos meus sistemas, assim, dos meus projetos no momento, sabe? Eu não consigo desejar coisas que não estejam nestes projetos, enfim.
Eu devo estar soando uma pessoa muito chata agora, né? Mas eu tenho as leituras obrigatórias da faculdade, que são meio que pautam aí as minhas obrigações, como diz o Caleb, de leitura nos últimos 3 ou 4 anos. Tem o nosso quadro aqui, que eu acho que é um projeto pessoal muito legal, assim, que é o quadro o Nome do Leitor, o Nome da Leitora, que eu tô amando fazer. Parece que vira uma obrigação de leitura, mas é tão bacana, porque essas pessoas escolhem livros que ou foram importantes para mim, ou coisas que eu queria ler de fato, e aí depois você vai conversar com essa pessoa e descobrir por que aquele livro é importante para ela. Enfim, eu amo esse projeto, então é leitura obrigatória, mas com prazer, assim. E aí, fora isso, por exemplo, esse ano eu defini que eu iria ler literatura argentina, né? Então, pelo menos uma vez por mês, pelo menos um livro por mês tem que ser de literatura argentina. Ano passado eu fiquei muito chocada com o número de autores negros que eu li. Então, virou um projeto meu pessoal também ler pelo menos um autor ou autora negra por mês. Né? Então, eu dentro desses sistemas, assim, acaba sobrando pouco espaço hoje em dia para, né, para o livre, assim, para as coisas que eu não estava programando. Eu preciso melhorar isso, assim. Eu acho que eu estou muito sistemática e fiquei velha muito cedo. Estou querendo guardar sabe? É que eu acho que isso também vira sistema, né? Você reservar um lugar, você programar no seu mês uma... Você precisa programar um tempo para você não programar. Eu acho que vai funcionar para você. Pois é. Acho que no fim eu vou ter que fazer isso. Mas eu também não consigo ler muitos livros por mês, né? Então é difícil você ler mais coisas do que esses projetos, né? Que a gente se coloca assim como objetivo. Mas Lu, você sempre teve essa relação com a leitura programada ou não? Ou foi as coisas que foram se encaixando? Eu sempre tive, Caleb. Eu gosto de fazer projetos. Assim, sei lá, eu determino que no primeiro semestre eu só vou ler literatura brasileira contemporânea, qualquer projeto. Assim, eu gosto muito da sensação de fazer um projeto e colocar essas metas assim de leitura. Para mim, nem importa se eu consigo cumprir, se eu não consigo, isso é o de menos. Mas o planejar me dá um prazer imenso, assim. Então, sempre faço esse tipo de coisa. No meu caso, além das obrigatórias, que eu divido entre legais e não tão legais, que as não tão legais são as da faculdade. Lá vem o Guarani. Não, agora é o Primo Basílio. Esse semestre eu ainda nem comecei, eu tô adiando esse momento. Juliana, mas assim, eu quero dizer que assim, é muito injusto, porque do outro semestre você leu umas coisas legais. Não, então, por isso que eu falei mais ou menos legais, mais ou menos chatos, porque em alguns momentos eu leio coisas legais para a faculdade, porque eu escolho matéria de literatura. Não, sim, né? Então, mas assim, vamos, né? Mas essas de literatura mais histórica, tipo literatura portuguesa 1, 2 e 3, é trevas. Literatura brasileira 3, 4, 3 e 4, e acho que 3 e 4 é trevas. Só para explicar, é porque na Letras daqui na USP, você começa com a literatura 1 e 2 no modernismo, que eu gosto, então, né, não coloquei. E aí a 3 vai para o romantismo e a 4 vai para o realismo, e que foram 2 semestres muito tristes para mim. Mas eu leio coisas legais também para a faculdade, mas aqui ainda mais, enfim, tem coisas chatas também. E aí tem o Leia Mulheres, né? Esse semestre não teve tanto por conta da pandemia, a gente deu uma parada aqui em São Paulo, né? Cada cidade escolheu como fazer, mas aqui em São Paulo a gente preferiu não fazer o clube virtual. Mas em tempos normais eu tenho o livro do Clube do Leia e o do Espanador. Normalmente, isso já toma todo o meu tempo de leitura, porque eu não leio muito, muito rápido. Mas, ultimamente, na pandemia, eu tenho conseguido ler um pouco mais. E aí, eu olhei na prateleira, simpatizou, rolou um amor, vambora, entendeu? É basicamente isso. Eu olho e falo, eu tô a fim de ler esse. Aí eu pego e vambora. É basicamente isso. Sem planejamento. Não, eu ia falar que só uma coisa, você falou, a Lu falou também, eu já me propus a tentar ler autores, ou ler um semestre e tudo mais, mas eu acho que eu falei um pouco miseravelmente, assim, né? Eu fiquei com um projeto de ler o Gaiman, sei lá, tipo, passar uns anos assim até terminar, sabe? Tipo, eu tô relendo o Sandman e, putz, reli esse ano primeiro, tô lendo o segundo e tá maravilhoso. Então, de vez em quando eu me coloco a ler algumas coisas assim.
E eu tenho uma coisa que acho que eu já até falei, eu devo ter falado em algum outro, que é alguns desses autores que eu gosto muito, eu colocar de alguma forma do tipo, putz, eu preciso ler um livro dele esse ano. Sabe, tipo, sei lá, tipo, eu quero, não preciso, mas eu quero ler um Philip Roth esse ano ainda, sabe? Nesse sentido de, sabe, de coisas que de autores que você vai lendo nesse sentido. Mas nem sempre é muito programado, assim, é mais ou menos nesse freestyle, assim, pelo menos pra mim. Só uma coisa sobre metas, eu lembrei de uma história. Quando a gente tinha canal no YouTube, eu acho que esse vídeo especificamente não está mais no ar, mas a gente fez aquela meta 12 livros para tal ano, acho que foi 2012. E aí eu lembro que em 2018 a gente escolheu um livro que estava na minha lista para o clube de leitura, e aí eu li o primeiro livro daquela meta de 12 livros para 2012, tipo em 2018. Ou seja, vocês podem ver que eu lido muito bem com metas, enfim, eu quero ler o que eu quero ler. Essa lista, eu lembro que eu tinha colocado também umas coisas muito gigantes, assim. Eu lembro que eu coloquei, tipo, contos completos da Flannery O'Connor, daquela edição da Kozak, sabe? Tipo, 500 páginas. Eu fui muito juvenil. Não, assim. eu escolhi coisas muito legais, mas eu não li nenhuma delas, acontece. Mas aí, Caleb, é porque todo mundo é otimista em janeiro. Esse vídeo de 12 leituras do ano, a gente faz no início do ano e aí, cara, a gente se sente muito capaz de... Coloca Guerra e Paz aí pra janeiro. O puro suco do otimismo, né? Tipo, vai ser esse ano, vai ser o ano, né? Nossa, é muito triste. Lembra de dia 31 de dezembro de 2019? Sim. Mas não, 19 não, né? A gente já tava ruim, né? Que veio a pandemia e piorou. Já tava ruim, aí... Mas pior que tá, fica, Não, Caleb. Não tem, pior que tá, fica. Dá pra ficar pior. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Só uma coisa, tem a ver com a próxima pergunta. Lu, faz a pergunta que daí enfim, acho que a gente... Pergunta da Juliana Marins. Vocês procuram diversidade nas leituras? Sexo, origem, estilo, ou não se cobram? O Leia me ajudou muito nisso, né? Mas a questão de olhar para outras coisas que eu consigo, sei lá, eu olho a minha prateleira de autores favoritos e quase não tem mulheres, né? Assim, tipo... Então eu comecei a mudar e ano passado eu fiz o desafio do Leia Mulheres, eu não consegui completar, porque tem essa questão do desafio no sentido de você começa, aí eu começo a encaixar livros, não, mas eu não quero ler livro de terror, aí eu coloco outro livro no meio, assim, mas ainda dentro enfim, né, E eu percebi que eu ainda tô longe, assim, ainda tô... Acho que ainda não... Acho que dá para buscar mais diversidade, assim. Acho que tenho lido muito mais em todas, né, as questões nesses últimos 2 anos do que eu acho que eu já li na vida, mas acho que eu estou descobrindo e encontrando mais. Mas eu confesso que tem que ser uma escolha prévia, de colocar nessa seleção pensando nisso, sabe? Pelo menos na minha leitura, assim, né? Não no sentido do vou ler tal coisa, não, já está ali, já meio que selecionado. Mas eu acho que ainda preciso melhorar nisso. Acho que além do Leia Mulheres, eu não me faço nenhum tipo de meta nesse sentido. Pelo menos aqui em São Paulo, quando a gente faz as escolhas dos livros, a gente tenta de variar o máximo possível de, enfim, continente, estilo até, e, sei lá, a questão racial também e tudo mais. Então eu não me preocupo muito, assim. E quando é que assim, muitas vezes eu vou, quer dizer, por conta do Leia Mulheres eu leio 50-50, mas justamente por conta da faculdade. Eu leio muitos homens ainda por conta da faculdade. Então acaba ficando quase 50-50. Eu tava vendo os livros que eu li até agora no ano, mulher tá ganhando por, tipo, 2 livros, sabe? A mais, por conta das leituras obrigatórias da faculdade e tudo mais. E também porque às vezes eu leio homem sim em casa, mas é uma minoria. Quando eu pego
voluntariamente é muito minoria que eu leia homens. E, cara, estilo, tirando quadrinhos e romance, cara, eu não me obrigo a ler, tipo, por exemplo, não, tem que ler como agora eu tenho que ler um policial porque eu não li nenhum policial esse ano. Não, cara, eu leio o que eu gosto, então se não é meu estilo preferido, eu nem eu vou pelo que me interessa, assim, por leitura de diversão, assim. Eu acho que para mim estilo também não é uma preocupação. Vou até pensar mais sobre isso depois. Mas a questão de gênero e também a questão racial é uma preocupação para mim. Uma coisa muito recente, assim, de uns 2 ou 3 anos para cá. Teve um episódio nosso que o Caleb falou uma coisa que eu achei sensacional, que ele disse que a gente sempre acha que tá lendo igual. E é isso. A gente sempre acha que a gente lê tanto mulher quanto homem, imagina. Não escolho meus livros pelo gênero, eu não sou dessas, né? A gente sempre acha que a gente está lendo autores negros, mas a gente não tá, sabe? A partir do momento que você começa, de fato, a catalogar o que você leu, e eu acho que isso é um exercício muito interessante de ser feito, eu recomendo muito que as pessoas façam um balanço, assim, das leituras, você vai ver que, obviamente, não é igual, né? Então, durante um mês, eu vou anotando quantidade de homens e mulheres. Então, tem isso que a Ju falou, a literatura canônica, a literatura recomendada na faculdade, ela ainda é muito voltada para os autores homens, né? Então, às vezes é até difícil acompanhar, mas eu vou tentando, assim, quando eu vejo que as mulheres estão perdendo, no meu caso, as mulheres sempre perdem, eu ainda não tive nenhum ano que elas se equipararam ou superaram, mas quando eu vejo que está muito atrás, eu tento dar uma corrida atrás nisso. E aí, as outras preocupações, né? Eu falei antes que eu tenho uma preocupação hoje em dia grande em relação a ler autores negros, porque ano passado, eu até vim pegar aqui o meu gráfico, eu li 72 livros e dos 72, 10 foram de autores negros ou autoras negras. E eu achei isso muito absurdo, assim. 10, sabe? Tipo, é muito pouco comparado com o total. Então, eu resolvi colocar essa meta de pelo menos uma vez por mês ler um livro de um autor ou autora negra. E sei que isso ainda está muito longe de um ideal, mas estou tentando diversificar, né? E assim, claro que envolve não só você ler os autores, autoras mulheres, autores negros, autores LGBT, mas você refletir também, né, sobre questão de ocupação de espaços, oportunidades, espaço em editoras, em premiações. Eu acho que envolve algo muito maior. E sem dúvida, isso para mim foi atiçado pelo Leia Mulheres, assim. Não tenho a menor dúvida que foi a primeira vez que eu realmente parei para pensar seriamente sobre isso e fazer os meus próprios balanços. E um outro balanço que eu fiz há uns 4 anos é que eu só lia literatura inglesa. Só. Todos os meus livros eram dos Estados Unidos ou Inglaterra, e isso começou a me incomodar muito. E aí eu sempre coloco de meta ler mais livros de países, ter uma diversidade de países, assim. E isso é algo que eu amo hoje em dia. Eu acho que faz muito parte de eu como leitora atual, mas é algo que veio dessa reflexão também de como eu li a literatura inglesa, de língua inglesa. Então, ano passado eu li 19 países diferentes, e aí sempre no ano posterior eu coloco para ler pelo menos um a mais, né? Então, em 2020 eu preciso ler 20 países diferentes, e assim eu vou tentando diversificar, e eu amo, eu não sei por que eu não fiz isso antes na minha vida, porque é tão maravilhoso você ler outras culturas, eu acho tão empolgante, sabe? Ler um país que você nunca leu antes. Então, eu acho também um exercício bacana de ser feito, assim. Deixa um pouco, né? Esses Estados Unidos aí, a gente já leu bastante, já deu, né? Acho que a gente pode dar uma diversificada agora. É que é muito fácil, né? A gente lê literatura em língua inglesa, né? Seja traduzida ou para ter quem lê no original, né? É uma questão muito de prestar atenção mesmo para mudar, né? Para tirar o foco. Não, eu sei que isso tem a ver com o que está disponível no mercado também, né? As traduções de inglês para o português são, obviamente, muito mais recorrentes. Mas também eu acho isso, que a gente mostra para o mercado o que a gente está interessado em ler também. A partir do momento que você começa a comprar mais autores de outros países, sei lá, países árabes, ou a partir do momento que você compra mais mulheres, você vai dando um direcionamento de mercado mesmo. Eu acho que isso é possível, eu acho que isso é importante. E o Leia Mulheres é um exemplo disso total, né? Assim, né? No sentido de
Eu sei que a Ju pode falar mais, não quero tomar espaço, mas assim, no sentido de mostrar para o mercado que tem um público interessado em ler mais autoras, né? Ler mais mulheres mesmo, e eu acho que o Leia conseguiu isso, né? Assim, não querendo me gabar, Pode ser gabar. enfim, não é um trabalho só meu, obviamente, eu faço parte de um grupo que envolve muita mulher, são mais de 300 mediadoras pelo Brasil. Não é à toa que a gente vê hoje em dia tantos selos dedicados só a mulheres em editoras grandes, né? Elas podem usar homens sendo salvadores e falando que são a grande, que eles estão incentivando a leitura de mulheres, mas na verdade tem muito trabalho de mulher que estava ali desde há mais de 5 anos fazendo esse trabalho, né? Então não é à toa, assim, e ok, é mercadológico, mas é isso, a gente como consumidor, a gente pode fazer alguma coisa, ter, né, algum tipo de pressão. E muitas editoras pequenininhas também foram surgindo, que é muito legal também, sabe? De editoras pequenas que não, vamos publicar mais mulheres e mais mulheres latinas. Aí um dia desses eu vi uma que é mais africana, eu, putz, sabe, você vai descobrindo cada coisa. E eu acho que é isso também que a Lu falou. E a partir do momento que você começa a ler mais e você vai conhecendo mais, enfim, do mundo dos livros, não necessariamente, você não precisa saber sobre detalhes econômicos do mercado editorial, mas eu digo da diversidade. E aí você começa a conhecer outras editoras, a seguir perfis. Eu acho que as redes sociais ajudaram muito nisso, né? De seguir perfis de pequenas editoras e descobrir o que essas editoras estão fazendo, e elas estão fazendo um trabalho sensacional, divulgando autores novos e autores que não iam ser produzidos por grandes editoras, porque talvez a vendagem não seja tão grande assim, sabe? Então você tem muita coisa. Eu acho que também é isso, a gente não ser mais tão passivo, né? Como consumidor, né? Eu acho que isso vai mudando com o tempo também, né? Quando a gente começa a se interessar mais pela leitura. Ô, Ju, e ainda sobre isso, é meio curioso, porque pensando nesse recorte, né, em você olhar para essas questões, né, de gênero, enfim, de raça, mas essas pequenas, automaticamente você começa a olhar para essas outras pequenas editoras, né? É lógico que as grandes vão embarcar no que dá lucro, entre aspas, né? Muitas aspas aqui, no sentido de, as pessoas agora estão olhando para isso, mas acho que vale a pena até a busca exatamente por isso, né? Essa diversidade está nos outros lugares, né? Não tá nem sempre nos grandes, nos monopólios das editoras, né? Até porque, assim, porque a gente acompanha o Calypso cracudo de mercado editorial. A gente gosta muito de acompanhar de perto, mas você não precisa saber disso. Mas editoras grandes já sabem o que vai sair, tipo, até 2022. Então, uma editora pequena, ela tem uma resposta mais rápida ao mercado. Então, assim, se o mercado, se nós, leitores, nós e as pessoas que têm perfil, começam a falar de autores, enfim, de autoras africanas, nigerianas. Putz, a Chimamanda tá fazendo um baita sucesso, vamos atrás de outras autoras nigerianas. A resposta que eles conseguem dar é muito mais rápida do que esses grandes grupos, porque a programação deles é muito mais maleável, sabe? Então, é muito interessante você perceber justamente as editoras pequenas por conta disso, porque às vezes elas trazem essas necessidades que você tá tendo antes das grandes editoras, sabe? Eu sei que muitas editoras estão fazendo isso, mas assim, a gente tem um exemplo da Moinhos, né, que tá fazendo, a Nós, que tá trazendo, sabe, tipo, nesse sentido de, tipo, tem duas editoras que não são grandes, que estão trazendo uma diversidade que, cara, a gente não viu em um catálogo de editora com quase, sei lá, 2.000 títulos, né? Então, é isso, né? Acho que também tem uma coisa de se interessar, que eu acho que passa mais até do que do mercado, né, Ju, como você falou, no sentido até de você pensar no perfil, né? Você olhar para essa editora e, que mais que essa editora tem? Essa editora tem uma cara e tal, né? Perfeito. E isso que a Ju falou de nós sermos compradores ativos, eu acho muito importante. Assim, acho que não só para livros, mas para livros também. Que nós temos um mercado escroto, mas a gente tem nós, como consumidores, alimentando esse próprio mercado. Então, a gente também tem responsabilidade sobre o que é publicado, o que é lançado. Eu acho que você refletir sobre o que você consome, eu acho importante nesse sentido, sabe?
A dica do balanço, façam balanços de verdade, assim, do que vocês estão lendo. Não é para saber quantos livros vocês leram, E uma anotação dane-se. simples, né? Anotação simples. Tipo, do mais... Dane-se a quantidade. É. Não é a quantidade o foco, é isso, é para você saber quantas autoras mulheres de fato você leu, né? Quantos autores negros, quantos autores LGBT, quantos países, quais literaturas vocês estão prestigiando. Eu acho que os livros, eles não têm, na minha cabeça, nenhum tipo de função didática ou qualquer coisa do tipo, mas eles são capazes de nos desconstruir também e mudar os nossos pontos de vista. Então, o quão legal é você ler um autor angolano ou uma autora nigeriana, sabe? Ou uma autora de Oman, como a Moinhos publicou. Isso pode mudar a sua forma de pensar, abrir seu horizonte, destruir muitos preconceitos que a gente tem, muitas ideias pré-formadas sobre tudo, sabe? Então, para que a gente vai ficar só na nossa caixinha dos Estados Unidos se a gente tem um mundo literalmente inteiro de opções? Então, acho que fica a dica aí de ver o que vocês estão lendo e correr mesmo atrás, porque tem editoras pequenas. Eu lembrei da Capulana também, que é uma editora sensacional, assim, que tá A Capulana, a Malê. A Malê, sem dúvida. Muito legal. A Dublinense, né, ela não é mais tão pequenininha, mas tá lançando umas coisas bem legais também, né? Eu acho. A que faz agora parceria com a Moinhos, que a Mundaréu, eu gosto muito da Mundaréu. Mundaréu também. E fizeram agora, vão fazer um clube de leitura de latinos. Enfim, a Silvia da Mundaréu falou que vai ter muitas mulheres, eu espero que sim. E a Silvia é legal. Enfim, então é isso, sabe? Fiquem atentos, elas estão se mexendo, e às vezes mais rápido que as editoras grandes. É legal ter o livro da companhia na Companhia das Letras, da Record, da Intrínseca na prateleira, é legal, mas, cara, vê essas editoras pequenininhas, tem muita coisa boa também. Olha os catálogos, faz esse exercício, abre o site, dá uma olhada no catálogo delas, avalia os autores. Quantos autores ali você nunca ouviu falar, sabe? Isso é muito empolgante. E dá até para fazer essa ligação do nunca ouvi falar, mas será que alguém tá falando dele? Porque é isso, né? Pensando até nas pessoas que produzem o conteúdo, o quanto elas estão falando desses autores e outras pessoas, e às vezes você não conheceu, mas tipo, tem alguém que você conhece que falou, que leu, né? Eu acho que é uma busca legal. Isso aí. Próxima pergunta? Vamos lá. A gente teve 2 perguntas sobre metas de leituras. A Daiane, do perfil The Elite 2018, perguntou se nós lemos livremente ou se a gente estabelece metas. E a Daniela Jimenez perguntou se nós temos projetos literários. Acho que eu já meio que respondi essa aqui de minha parte. Eu não tenho metas de leitura de quantidade, quero deixar isso claro, eu acho isso nocivo, eu acho que isso é o caminho mais curto para frustração. Já falei, dane-se a quantidade de livros que você leu. Mas eu tenho esses projetos de determinados nichos, né? Tenho meu projetinho de literatura argentina, esses projetos, sim. Então, minhas metas, elas são mais temáticas do que quantitativas. Acho que de meta a Juliana pode falar primeiro. Não, virou a minha piada do ano, né? Que eu falei que eu ia ler 93 livros, e as pessoas, de onde você tirou esse número? E bibibi. Gente, é uma meta totalmente mutável. Ano passado a minha meta era 60 livros e eu vi que eu não ia cumprir, eu abaixei ela para 30. E eu cumpri 30, sabe? Assim, tipo, eu posso mudar essa meta a qualquer momento. Assim, eu tô zero preocupada com isso, assim. Mas é uma coisa assim, porque esse ano nem tanto, né? Por conta da pandemia, e enfim. Não estou gastando tanto dinheiro com isso, mas o ritmo com que eu compro livros é sempre muito maior do que o ritmo que eu leio os livros. Então eu comecei a falar, cara, eu tenho que me esforçar a ler mais. E para mim é muito fácil não ler e ficar. Eu tenho a culpa cristã? Tenho, mas é muito fácil eu me render ao ócio. Depois eu fico culpada? Fico, mas gosto muito do ócio. Adoro um ócio, fazer porra nenhuma. Adoro, acho incrível, acho maravilhoso. Depois eu fico o quê? Me sentindo um lixo? Fico. Mas na hora é ótimo, gente. Recomendo. Façam isso também. E só na parte de se sentir um lixo que não precisa. Mas assim, então é muito fácil eu não ler, sabe? Eu trocar por qualquer outra coisa, mesmo que seja assistir novela na TV. Tipo, eu nem gosto da novela que tá passando, mas eu fico ali passivamente.
Então eu me exijo ler um mínimo. E esse 93 foi um número que eu fiz um cálculo maluco na minha cabeça e falei, vai ser 93. Cara, se eu não cumprir, Deus no comando, sabe? E é isso. Então, assim, a minha meta não é... Essa é a minha meta. E, enfim, e projetos é isso. Além do Leia Mulheres, eu não tenho mais nada. Ju, como é que tá a meta? É isso que a galera quer saber. Então, menina, olha, eu falei que eu leio devagar, mas... Essas últimas semanas foram boas leituras, vai. Mas, ó, só tem uma coisa, porque assim, eu acho que eu reencontrei, porque teve um mês na quarentena, quase 2 meses, que eu li só um livro, que foi o livro do trabalho da faculdade. Só ele, mais nada. E aí, aí a gente fez aquela live do nome da notícia, eu falei que eu já tinha lido 48. E aí, eu tinha acabado de ler o Marrom Amarelo, que foi o livro do Clube de Leitura. Que, assim, eu li muito rápido. E aí eu acho que eu readquiri o gosto pela leitura de verdade, sabe? Quando você sai daquela ressaca. Isso tem uma coisa boa e isso tem uma coisa ruim. A coisa boa é que o meu ritmo de leitura está ótimo. A coisa ruim é que estou indo dormir todo dia às 4 horas da manhã e acordando no outro dia para trabalhar um caco. Só que dá 9 horas da noite eu volto a não ter sono, então eu fico até as 4 horas da manhã, porque é o horário que eu melhor funciono. Então, em um mês eu li 12 livros. Tem quadrinho, livros curtinhos, mas enfim, eu cheguei nos 60 livros. Então, quero a minha meta otimista, então eu acho que eu chego até uns 70 no final do ano. É basicamente isso. Ana, eu acho que essa meta aí a gente vai ter que aumentar essa meta. Dobrar. Exatamente, assim, pô. Mas, cara, é sério, eu tô indo dormir todo dia, 4 horas da manhã, assim, porque é isso, eu não consigo parar de ler. Ô, louco, hein? Agora, eu fico querendo ler. Se eu não tô lendo, eu fico ansiosa porque eu não tô lendo. Caramba, Juliana, você tá... Cracuda. Eu tenho anotado as leituras e acho que isso tem me ajudado a controlar, assim, acho que eu não tenho mais meta de número. Eu queria, acho que há uns 2 anos eu desisti, na verdade. Eu vi o caminho que a Juliana estava tomando e falei que não queria isso para mim. Falei assim, não, isso aí não dá, não. Só vai me trazer infelicidade. E não consegui, assim, não consegui continuar nos números pensando nisso, né, de você ler. Eu queria ler muito quadrinho esse ano. Acho que a única meta que eu me propus, eu queria ler, sei lá, 50 quadrinhos ou coisa do tipo. Um pouco pensando nessa questão de ter comprado, é uma coisa que eu das poucas coisas que eu acho que eu continuo comprando. Me interesso, quero mais, quero ter e tal. Eu não estava conseguindo ler tantos. Eu meio que desisti de algumas coisas, assim, do tipo... quadrinho de herói mensal, novo, não me importa, assim, eu não consigo ler. Eu leio só uns especiais, assim, então... foi bom me descobrir nesse sentido. Mas eu não tenho um número, assim, o número não funciona. E pensando até nas pessoas que falaram... que a Ju falou e me veio isso na cabeça, que pensando nas pessoas que falam que é tipo, que é dica pra gente pra ler mais, a leitura, como qualquer outra coisa, é um hábito nesse sentido, né? Então é do tipo, cara, para de fazer alguma coisa e tenta e para pra ler, assim, não tem muito nesse sentido, sabe? Tipo, a Ju falou e eu também tenho lido mais nessas madrugadas, assim, ela falou, eu também tenho dormido tarde e tenho me pegado lendo nesses momentos e, tipo, lendo com puta prazer, assim, sabe? Tipo, como, sei lá, aquele filme que tá passando repetido pela 10ª vez, eu talvez não sinta, assim. Então, pensando nisso, é mais uma questão do, tipo, isso, eu já vou falar do ócio, cara, eu também. Putz, eu passo o domingo vendo esporte, assim, sabe? Tipo, começo cracudo total, assim, sabe? Tipo, coloco às vezes o relógio pra despertar pra ver jogo 8h30 da manhã. Né, tipo, e aí emenda futebol americano, você tinha basquete, via basquete, e quando eu via, tipo, é isso, eu passei o dia todo não fazendo alguma coisa, né. Mas eu tenho voltado, tenho me encontrado a leitura, então tô feliz, assim, não tô nesse estado de graça que a Juliana tá, né, porque, enfim, ela tá resplandecendo, assim, tá demais. Mas esse último fim de semana, agora que a gente tá gravando numa terça-feira, eu não abri um livro.
Aí eu falei, Ih, será que eu vou desacostumar de novo a ler? Aí ontem eu não tava lendo nada, eu falei, não, vou ler, tem que ler. Aí foi já quando eu vi era 4 horas da manhã. O que funciona para mim nesse sentido é quadrinho, né? Quadrinho sempre me tira e eu consigo ler bem, assim, mas de meta não tem muita. E de projeto é isso, é tipo o do Leia, né? Eu fui anotar as coisas que eu tô lendo. Esse ano ainda eu dei mais desconto para mim, eu tô tipo. O próprio café com leite, né? Na leitura, assim, eu desencanei de tudo e tô lendo menos, né? Acho que tô lendo esses entre aspas, obrigatórios e tal. E que nem do ler, eu li 14 anos 14 livros até agora. Livro, né? Sem ser quadrinho. 8 mulheres e 6 homens. E eu li 27 quadrinhos. E aí, dos quadrinhos, eu tô orgulhoso. Enfim, tô feliz aí, mas é isso. Não tem muito meta, assim. É que eu acho que as pessoas ficam nessa pira de ler mais, né? E eu sempre fico assim, mais baseado em quê? Sabe? Quem colocou sabe? O referencial de mais, menos livros, tipo, calma. E as pessoas se comparam muito com outros, sendo que é uma coisa totalmente arbitrária, porque é isso, a pessoa pode ter lido 100 livros e ter lido 100 livros de 40 páginas, sabe? Exatamente. Esses 12 livros que eu li são coisas pequenininhas, tipo, Tá não tudo foram... bem, sabe? Sabe? Eu concordo, quadrinho é livro, tudo é livro, conto é livro, tudo é livro. Só que aí você fica angustiado, você nem sabe se no fim você não leu a mesma quantidade de páginas, porque você leu livros maiores, sabe? Enfim, Não, e tem outra coisa, Lu, que é essa questão de, tipo, às vezes as pessoas se comparam a quem tem perfil literário na internet. É Então, verdade. por exemplo, quando a gente tinha o blog, quer dizer, a gente ainda tem o blog, mas assim, quando a gente tinha o blog muito ativo, a gente tinha que escrever um texto por semana. Então eu tinha que ler necessariamente um livro por semana. Eu lia no mínimo 52 livros por ano. Ah, não é muito. Porra, para um monte de gente já é muito, Muito. porque ler um livro por semana é muita coisa, porque você tem trabalho, você tem não sei o quê, você tem... Sabe? E aí, às vezes, esses perfis que são individuais, e assim, eu lia um por semana, porque nos outros dias da semana tinha outras pessoas para escrever texto. Porque às vezes essas pessoas que têm Instagram, que têm o canal no YouTube, essas pessoas às vezes, eu tenho que fazer 2 vídeos por semana, ou tenho que postar 5 fotos por semana. Cara, elas, entre aspas, estão trabalhando com isso. Tem gente que trabalha de verdade, tem gente que está ganhando dinheiro com isso. É o trabalho dessas pessoas. Então, às vezes, o tempo que você tá das 9 da manhã às, sei lá, 6 da tarde, batendo seu cartão e fazendo sei lá o quê, essa pessoa tá lendo. Esse é o trabalho dela, sabe? Então, cara, se você se comparar com essa pessoa porque ela leu 150 livros num ano, é desleal, sabe? Mas acontece muito, né? é só, a gente está sempre achando formas de nos diminuir, né? De nos sentirmos pior em relação aos outros. É para isso que a gente está aqui, é para se comparar com o amiguinho. E eu vejo umas coisas muito loucas também. Às vezes eu converso com pessoas, tipo, eu tava muito apaixonado pelo As Hus, né? Que é um livro grandinho, né? E aí as pessoas falavam assim, não, eu tenho vontade, mas é que aí eu vou ler só esse livro no mês, e aí eu vou abaixar, vou ficar com menos números na minha meta. Cara, você tá deixando de ler calhamaço porque vai ficar com menos livros. Que coisa louca! Isso tá limitando suas leituras, sabe? Não que você seja obrigada a ler calhamaço, mas se você deixar de ler porque vai totalizar menos livros no final do mês, para mim é uma loucura. Assim. Chegamos. Mas é curioso porque eu acho que tem gente que funciona com um número, né? Assim, no sentido de, tipo, de objetivo, né? Do tipo, eu quero ler tanta coisa. Eu acho que tem gente que meio que se motiva também, assim, sabe? Mas eu acho que tem muito a ver com a nossa ideia de produtividade, né? Você tem que ser produtivo e ler muito. Tenta estabelecer metas que não sejam numéricas. Se você funciona bem com metas e gosta disso, e gosta a sensação, né, de fazer o check lá no caderninho, faz com temas, sei lá, eu acho que dá para você tornar isso um pouco menos tóxico. A Ju tem feito uma coisa que eu acho que não é, né, muita gente faz, que eu acho que talvez possa ser, pensando em meta, no sentido de uma coisa que é do tipo, ler um pouco por dia, assim, sabe?
e fazer meio que umas paradas de tipo, não, vou me concentrar e ler agora, né? Tipo, às vezes ela vai falar, ó, pô, sei lá, 20 minutos lendo, 30 minutos lendo, assim, no sentido de tipo, se concentrar nisso, assim. Acho que talvez fosse mais, não saudável, mas, tipo, mais tranquilo, assim, né? Eu tô mal feliz com os meus livros, porque eu olhei a lista aqui, pô, eu só li livro bom, assim, cara. Acho que eu li todos os livros que eu li, eu gostei bastante, assim, sabe? Tô orgulhoso de mim mesmo, assim. Passamos então? Sim. Ó, falamos do nosso momento pré-leitura, agora vamos para a leitura em si. A gente teve duas perguntas sobre e-books. O perfil Evelane perguntou se a gente gosta de leitura em e-reader e a Isa Brás perguntou se a gente consegue ler e-book e livro físico com a mesma intensidade barra velocidade. Bom, eu aboli os e-books da minha vida, brincadeira. Às vezes, quando eu tenho que ler coisa digital, eu acabo lendo no celular, porque eu não tenho mais nenhum leitor. E porque eu gosto do papel, eu gosto. Eu já tive o Kobo, deixei com o Caleb, porque, enfim, ele ficou de enfeite do meu armário. Eu não usava, não abria, não ligava ele para nada. Tanto que quando eu fui ligar para ver se estava funcionando, eu tive que botar na tomada, porque ele estava sem bateria, sabe Deus há quanto tempo. Enfim, então eu não uso. Eu percebi que quando eu lia no Kobo, quando eu comprei e comecei a ler nele, eu lia muito mais rápido no Kobo. Assim, tipo, o dobro do que eu leio no papel. Só que me pergunto o que eu acabei de ler? Muitas vezes eu não lembrava. Assim, teve algum livro pro clube que o Caleb me emprestou o meu ex-Kobo para eu começar a ler enquanto o livro não chegava. E quando o livro chegou, eu tive que começar de novo no papel, porque eu já não lembrava que eu tinha lido no e-book. Então, para mim, não funcionou. E-book, assim, não funciona. Eu só leio se eu preciso muito e, enfim, aí eu pego e ponho no celular, que eu uso o Google Livros e às vezes eu uso do Kindle. Mas, por exemplo, eu desenhei pro blog da Companhia das Letras, eu tive que parar várias vezes para fazer anotações para não esquecer o que eu estava lendo. Era um livro de não ficção, então eu tinha o tempo todo que parar e, tipo, com um caderninho e ir anotando. Então a minha taxa né, já que a gente está falando de produtividade aqui, porque, né, a gente leva isso muito a sério, a minha taxa de retenção é muito baixa em e-book. No livro eu sinto que eu consigo me relacionar melhor com o que eu estou lendo. Eu entendo super isso que você está falando, porque assim, eu ganhei um Kindle, eu fui muito resistente, assim, eu não comprei, eu não queria ter, eu estava satisfeita com o meu mundo de papel aqui. E aí, Rafael, né, meu companheiro, me deu um Kindle e ele ficou praticamente um ano parado. E Rafael me enchendo o saco, né? Eu comprei para você e você não usa e tal. E aí eu acho que foi por conta da faculdade, assim, porque às vezes a gente os professores mandam a gente ler livros muito rápido, às vezes eu não conseguia pegar na biblioteca, porque ele manda ler o livro e tem 2 exemplares na biblioteca, você não consegue pegar, porque, né, parece formiga com açúcar aquilo lá. E aí eu acabei precisando do livro, e aí eu lembro que no início era difícil, assim, eu realmente tinha a impressão que eu aprendia mais quando eu estava lendo no papel, assim, eu acho que depois a gente vai falar mais sobre isso, mas pela interação com o papel, assim, você poder fazer anotação, grifar, para mim isso fazia muita diferença. Então, para mim foi bem difícil no começo, mas de alguma forma eu fui aprendendo, assim, e eu acho que é uma skill que você aprimora. Depois de um tempo, eu comecei a gostar de ler em digital e hoje em dia eu prefiro ler em digital. Então, mas assim, foi um processo lento e doloroso para mim, exigiu que eu quisesse que isso acontecesse, sabe? Gastasse um tempo ali lendo, dedicando energia, porque eu tinha muito essa impressão, assim, que a absorção não era a mesma. Mas eu acho que eu passei, eu acho que você desenvolve uma nova forma de ler. O jeito que você lia no digital, que você lia no físico, não é a mesma forma que você vai ler no digital, assim. Para mim, tô pensando vocês falando de forma de aprendizado, de leitura, né? Eu não sei se para mim eu vi tanta diferença, assim. Eu ainda prefiro o papel, enfim, mas acho que é mais uma questão de, tipo, são os livros que eu tenho, né? Pensando na minha biblioteca.
Mas hoje eu nessa quarentena, nesse processo que eu voltei a ler, sei lá, nesses últimos 2 meses que eu acho que eu voltei para um ritmo gostoso, assim, é, eu tenho lido no iPad, na verdade, da Juliana também, o Kobo e o iPad. Vocês viram que eu tentei, gente. Eu tentei de Não, todas as formas. mas assim, depois da Juliana, assim, eu acho que a Juliana, Ju, não vou falar por você, então você pode responder. Eu acho que por muito tempo você se sentiu culpada de não ter conseguido se adaptar, não foi? Foi, porque não foi barato, né? E quando chegou, eu tava muito entusiasmada com os e-books, assim. Enfim, a gente tem amigo que trabalha com e-book e são super ativos e gostam e tal. E eu, nossa, que legal, isso vai ser muito bom. E pra mim não rolou, assim, não rolou. E aí eu fiquei um pouco triste com isso, assim, mas tudo bem. Eu tenho muitos livrinhos, muitos livrinhos aí, então tá tudo certo. E pra mim foi isso, assim, foi do tipo, eu li alguma coisa ainda com o Kobo, né? Eu tinha um leve, aquele da Saraiva, eu tenho ainda, que tá emprestado pra minha irmã, preciso até pegar de volta, preciso lembrar disso, né? E eu gostava muito do leve. Acho que o leve, quando eu comprei ele, eu fiquei muito feliz, porque tinha essa questão dos textos da faculdade em PDF, né? O leve é muito melhor do que o Pô, Kobo. o Leve era muito Muito legal melhor. mesmo, assim, lógico, acho que o Kindle deve ser muito mais, mas o Leve atendia muito as minhas necessidades e principalmente essa questão do PDF, né? Tinha uma época que eu estava na editora que eu precisava ler algumas coisas que iam sair, então eu lia também no PDF, coisa da faculdade, então, tipo, eu acho que eu me adaptei bem ao Leve e eu gostava muito de ler nele, assim. Só que eu fui meio que parando também, acho que por um tempo, e agora quando ele estava emprestado, e eu redescobri, na verdade, a relação com o livro digital agora, né? Tô lendo no iPad e, putz, eu tô achando uma delícia, assim, sabe? Para mim não vejo diferença alguma. E em alguns casos eu até prefiro por conta do peso, né? Do peso de ler na cama, de ler, sabe, tipo, no escuro, esse tipo de coisa que eu confesso que eu acho isso delicioso, assim, sabe? Tipo, então, acho que a minha relação mudou nesse sentido, e eu tô bem adaptado, mas eu ainda tenho dificuldade, às vezes, em comprar os livros no e-book. Eu sei que é um problema, e se o Hermida, amigo nosso que fez e-book, ouvir isso vai reclamar, mas assim, eu pago, mas eu tenho umas dificuldades em entender, assim, sabe? Tipo, por exemplo, o Torturado, a gente leu agora pro clube. Eu fiquei moscando com o livro aqui, nada, 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 eu tive que mandar ele pra Ju, pra ela ler, e eu comprei o e-book. E do tipo, eu comprei sem nenhum problema, ok, perfeito, edição e tudo mais, eu posso ler em qualquer lugar, ler no celular, ler no não sei o que lá, mas é difícil para mim me acostumar com isso. Acho que é um processo ainda de entender que tem um valor. E, cara, eu sei disso, sabe? Assim, no sentido de que, tipo, cara, não é porque não tem o papel. Os custos, talvez o custo do papel, da impressão, não vou dizer que seja o menor no quanto impacta no preço do livro, mas, tipo, talvez, às vezes não é o mais caro, sabe? Então, o valor do livro não tá em somente ele ser no papel, né? Mas acho que para mim foi um processo, assim. Mas hoje eu tô super empolgado, assim, sabe? Em continuar a leitura dos livros que eu tenho, pelo menos já em e-book, né? Próxima. Por favor. A Bárbara Araújo perguntou quantas horas seguidas a gente consegue ficar lendo, né? Qual é o ritmo de leitura da gente, livros por mês, páginas por dia? Eu acho que essa pergunta depende muito. Tem tempos e tempos, né? E tem livros e livros, né? Existem livros que você lê que o negócio flui e quando você vê passaram 2 horas, sabe? Mais até. E tem livros que são mais truncadinhos, assim, são difíceis de avançar. Eu acho incrível que às vezes tem livro de 110 páginas que eu fico 2 semanas para ler e tem livro de 550 que você lê em 10 dias, né? Tipo, varia muito de livro para livro, né? Total, assim, e eu sou aquela pessoa que todo mundo, quando fala isso pra mim, eu fico um pouco triste, porque eu sou aquela pessoa que nunca, assim, se aconteceu 3 vezes na minha vida até hoje, é muito, que é aquela coisa assim, você lê numa sentada.
Não existe uma sentada. Eu nunca leio de uma vez só um livro, sabe? Tipo, em 2 horinhas você mata. Não, não. Então, assim, meu ritmo de leitura, se você for fazer, por hora, que tem na pergunta, eu tenho um ritmo bem mais lento de leitura. Isso me incomoda, o Cláudio fica falando, mas é porque é isso. Eu tenho a faculdade, eu tenho Leia Mulheres, eu tenho Explanador, e aí eu quero ler as coisas que eu quero também. Quantas vezes eu já não fui em clube, tendo lido só metade do livro, e isso me frustra, sabe? Porque eu leio devagar, não é porque... É porque realmente o meu ritmo é mais lento, eu não dou conta de ler tudo. Mas é isso, depende. Tem livro que, por exemplo, esse que eu falei que eu fiquei 2 meses lendo um livro durante a quarentena foi o Ao Farol, da Virginia Woolf. Eu escolhi esse livro porque ele tem 160 páginas. E aí eu tomei vai nessa, inocente, vai sonhando. E o outro, porque era uma matéria de literatura comparada, o outro livro era um livro de 300 e poucas páginas, eu tinha que ler os dois para fazer uma comparação. Eu tinha que escolher 2 livros entre um universo de outros livros. E eu falei, vou pegar os 2 menores. E eu fiquei 2 meses lendo Virginia Woolf. E teve uma vez que eu fiquei o dia inteiro na casa do Caleb, do tipo, da hora que eu acordei até 8 horas da noite, lendo essa birosca, e eu li, tipo, 80 páginas num dia. Porque o que tá acontecendo, sabe? Enfim, então depende muito. Tem livro que você pega e lê, você consegue ler, né? Esse de uma sentada para mim não funciona porque uma sentada teria que ser uma sentada de algumas horas, né? Mas em 8 horas eu posso ler muitas páginas ou 80, então tudo depende. Não, totalmente depende do livro, do tipo de tudo, né? Assim, não dá pra. Isso falou da Virginia Woolf, a Juliana, olha, esse dia ela se concentrou, cara, das 80 páginas aí, porque foi. Eu acho que pra mim eu consigo ler horas seguidas, mas não muitas, assim. Consigo, sei lá, tipo, ler uma hora e pouco, 2 horas se eu preciso muito, se eu, tipo, ó, eu tô com compromisso com relação a esse livro, mais que isso, só se, tipo, tiver um prazer imenso, assim. E eu tive nesses né, no nosso quadro qual é o nome do nome da leitora, com Orgulho e Preconceito. Foi isso, assim, cara, eu li horas, assim, foi uma parte do dia, eu li, sei lá, 220, 240 páginas, que é uma coisa incomum, né, acho que é uma quantidade muito grande, pelo menos para mim, e no mesmo dia. Normalmente não é assim, eu leio, sei lá, um livro de 200 páginas, eu leio em 2, 3 vezes, 4, depende do tipo do livro. Mas é isso, eu acho que tem leitura que é mais densa, né, que ela te exige mais, você não consegue avançar mesmo, e tem algumas outras coisas, assim, que fluem muito mais, né. Acho que varia muito, né, é difícil. Eu queria ter um hábito por dia, ler um pouco por dia. Acho que me deixaria satisfeito no sentido de como hábito disso, de tipo, antes de dormir, então, meia hora antes, só que eu não consigo muito. Eu tenho lido esses dias e tem me feito bem, então estou tentando me direcionar para isso, assim, sabe? Tipo, mas é difícil, né? Acho que tem um pouco a ver com a próxima pergunta aqui, que foi da Bárbara, do perfil B de Barbárie, que ela perguntou se a gente usa algum app, né, algum aplicativo na leitura, e ela citou aplicativos de concentração. E eu já, acho que eu já contei isso num podcast, que teve uma época no ano passado que eu tava com muita dificuldade de concentração, que era esse parar para ler, para mim tava muito difícil, né? E aí eu baixei um aplicativo chamado Floresta. Foi muito importante para mim ano passado, eu recomendo para vocês, que ele consiste basicamente em você plantar árvores, né? Então, à medida que você vai avançando no aplicativo, você vai desbloqueando novas árvores, enfim, é maravilhoso. E ele bloqueia o seu celular. Então, ele funcionava nesses 2 sentidos para mim. Ele bloqueava meu celular, porque o celular é uma fonte de distração imensa, né? Você conseguir ficar ali um tempo sem olhar para ver sua atualização no Instagram ali é um problema. Mas, ao mesmo tempo, ele também me dava um tempo. Tipo, eu estipulava, eu quero ler 45 minutos. Aí eu travava o celular 45 minutos e funcionava como uma espécie de timer ali, de cronômetro para mim, né?
Então eu conseguia fazer as caixinhas de tempos de forma muito fácil. Hoje em dia eu estou melhor, eu não estou mais precisando usar o aplicativo, mas eu usei muito floresta, desbloqueei muitas árvores, as minhas florestas eram lindas. Inclusive tem árvores que dão frutos de estrelas, tem uma coisa meio, né, transcendental anos 70, assim, que é maravilhoso, então recomendo aí se vocês quiserem. Mas outros aplicativos de leitura acho que eu não uso nada, assim, de notas, aí eu acho que não. A Lu fez uma grande propaganda desse aplicativo e eu fiquei, tipo, muito afim. Só que aí, tipo, enfim, ano passado eu falei, não preciso disso, risos. Porque eu sou a grande, tipo, eu fico o tempo todo no celular, assim, o tempo todo, assim, isso é um negócio meio doentio e tal. Eu fico tempo no Twitter e, como eu já disse, nos stories do Instagram, gosto, fico e tal. E aí eu fui ver para baixar o Floresta e no meu celular ele estava pago. Não era caro. Não vou pagar, né? Aí eu peguei um que chama Plant, que é o quê? O genérico do Floresta. E aí esse genérico do Floresta você vai colhendo as frutinhas. Enfim. Então, por exemplo, eu fico, sei lá, 20 minutos e dou intervalo de 5 minutos e depois pego mais 20. É tipo quase o método Pomodoro, né? Só que eu faço. Depende da época. Às vezes eu já fiz o método Pomodoro sem precisar de aplicativo também, né? Que é tipo 25 minutos, pausa de 5, aí 25 minutos, pausa de 5, e depois que você faz um ciclo, você faz uma pausa maior. E quando eu preciso estudar para a faculdade, às vezes isso me ajuda. Eu não faço isso o tempo todo, mas antes de eu baixar esse aplicativo, às vezes eu fazia isso, eu falava pro Caleb, ó, hoje eu vou me concentrar. Ou então, eu tô, tipo, lendo um livro, aí eu falo, putz, eu quero, sei lá, comer um chocolate. Aí eu tô na página 40, aí eu falo, eu só vou pegar o chocolate quando eu chegar na página 50. E aí eu vou lendo, entendeu? Aí eu paro na página 50 e vou pegar o chocolate. Aí eu volto a ler. Agora na página 70 eu saio para dar uma volta no quintal. Aí eu vou fazendo assim. É assim que, quando eu preciso me concentrar, tipo, principalmente para estudo, né? Porque quando é por prazer, eu, tipo, sabe, se eu dispersei, sabe? Mas quando é para estudo que você precisa render mais, às vezes eu faço isso, eu me dou pequenas recompensas. Então, ó, agora eu vou fazer um chá para mim. Quando eu já na página 50, 100, eu vou ali fazer um chá. Faço chá, entendeu? É basicamente isso. A Ju é a sua própria mãe. Não, é super, né? Tipo, reforço ali, né? Do tipo, não, vou condicionar. Exato. Não, mas principalmente quando eu vou estudar. Mas assim, agora que eu baixei esse Plant, eu ainda acho que vou comprar esse Floresta, mas... Mas engraçado, porque eu não paguei pelo Floresta. Não sei, eu acho que fez sucesso e subiu a cabeça dos desenvolvedores. Que absurdo desenvolvedor e querer ganhar dinheiro, né, Ju? Que absurdo, né? Mas você tinha comentado que tinha uma função paga. Eu lembro disso, mas não era. Então, agora ele acho que é todo pago. Mas assim, mas você baixou para Android? Não, meu é iOS. Eu acho que é isso, hein? Eu acho que a versão iOS é paga e a versão Android é gratuita. Quem tem iOS Apple tem dinheiro, né? A gente sabe disso. Quem tem iOS tem que se ferrar mesmo, eu concordo. Pois é. Estou aqui me ferrando. E aí eu baixei esse. E aí ele também trava o celular, o que eu achei bom. Porque assim é bizarro, porque na madrugada ninguém está mais atualizando a timeline e ninguém mais está atualizando o feed. Mas eu fico, tipo, rolando. É um momento de ócio, entendeu? Então aí eu uso o aplicativo para travar meu celular. Eu não uso nenhum desses de concentração. Eu tinha baixado um aplicativo que, na verdade, me mostrava o quanto eu ficava em cada coisa no dia, né? Que chama Zen Screen. Então, ele te mostrava, sei lá, no final do dia eu ia lá e eu olhava quantas vezes eu desbloqueei o celular e quantas vezes, sei lá, tipo, eu fiquei no Twitter ou fiquei em algum lugar. E tava me incomodando, enfim, o quanto que eu tava e não tava me fazendo bem, assim, as redes sociais e tal.
E depois que eu usei isso, eu fiquei meio paranoico, assim, o quanto a gente desbloqueia e tal. Mas eu acabei, na verdade, diminuindo o uso, né, no Twitter. Eu vejo um pouco de manhã, um pouco à tarde e pouco a tempo, porque senão eu fico muito angustiado. Instagram, eu preciso, enfim, aparecer mais, fazer mais algumas coisas, mas eu tenho dado um tempo, mas nenhum desses de concentração, mais disso de bloqueio, porque é isso, né? O celular você fica ali só colocando ali para baixo, você fica só rolando e você passa muitas horas, né? Não quer dizer que eu não passe ainda, né? Os meus sobrinhos instalaram um Pokémon no celular da mãe deles, né, da minha irmã, e eu instalei no meu. Então, agora eu uso o meu tempo caçando Pokémon. Uma profissão digna. Próxima pergunta. Foi uma pergunta da Letícia, do perfil Letícia Joy. Qual o lugar preferido de vocês para ler? Meus hábitos mudaram totalmente na quarentena, porque assim, o meu local de leitura era o traslado. Eu acho que eu comecei a ler aqui em São Paulo principalmente por causa disso, porque aqui em São Paulo é super normal você gastar 1h30 para ir para o seu trabalho, 1h30 para voltar, mais 1 hora para ir para a faculdade, mais 1 hora para voltar. Então, é muito tempo de fato que você perde. E aí eu lia muito, assim, nos deslocamentos. Eu conseguia ler 100, cento e poucas páginas por dia, assim, o que para mim é bastante. E era isso. Aí, agora, no início da quarentena, eu tive, inclusive, esse baque de não saber o que fazer com os livros. Tipo, meu Deus, eu não tô no metrô, o que eu faço? Quando que eu leio? Não sei ler, não sei o que fazer aqui. Não sei ler, sentar de pé com 50 pessoas ao meu redor e eu me apoiando no ombro do coleguinha. Não sei fazer isso mais. Aí eu tô tentando aqui colocar umas horas de leitura, assim, eu tento ler um pouquinho antes de começar a trabalhar e um pouquinho depois do trabalho para dar uma desligada, mas eu não tô cumprindo muito bem, não, assim. Enfim, não consegui ainda fazer uma rotina como eu tinha antes. Eu queria fazer aqui dois momentos de admiração aqui pela Lu, que primeiro é acordar e ler. Cara, se eu acordar e ler, eu durmo na mesma hora. Porque ler é uma coisa que me dá sono, a não ser que seja tarde da noite. Porque eu começo a não ter sono na vida depois das 9 horas da noite. Ju, isso vai sair em todas as revistas de fofoca. Juliana, do podcast, o nome do livro, fala ler me dá sono. Fecha aspas. Mas dá muito sono, assim. E a não ser que seja nesses horários. Nesses horários eu fico acordadona até tarde, é um inferno. Eu tenho que falar, não, eu preciso dormir, cacete. Aí eu vou dormir. Mas normalmente, acordar e ler, pra mim não funciona, assim, não tem jeito. E se tem uma skill que eu não consegui, mesmo sendo de São Paulo, vivendo a vida inteira pegando ônibus e metrô, é ler em pé. Então, se eu não tivesse... É que assim, no antigo trabalho, lá atrás, eu pegava um ônibus que demorava, tipo, mais de 1 hora para chegar em casa, ou para ir para a faculdade, e eu ia sentada. E aí eu conseguia ler. Agora, se eu tô em pé... Então, o meu melhor lugar para ler é na minha cama, antes de dormir. E aí, normalmente eu vou muito tempo, assim, né? E é o melhor. E tem outro lugar que eu gosto muito de ler, que é nas cadeiras do quintal do Caleb, que são as melhores cadeiras para se ler. Eu ia falar que hoje o meu lugar preferido é exatamente essa cadeira, que é uma cadeira de Vime gostosa. É tipo uma cadeira de praia, mas sem abaixar, sem dar aquele tranquinho para trás, então acho que é bom. Acho que o melhor lugar também, como o da Lu, era me deslocando. Indo de um lugar a outro, eu tava sempre andando na rua, então, tipo, ler no metrô, ler no ônibus, pra mim era uma coisa que eu curtia muito, gostava muito mesmo. Por uma questão de necessidade, mas acabava que era o tempo que eu tinha para ler. Tanto que quando eu comecei a ouvir podcast, entrei muito em conflito, diminuiu muito bem a leitura exatamente por isso, porque esse deslocamento era onde eu lia, né, mais. E aí eu comecei a ouvir podcast. E, cara, eu leio em pé, leio andando, não tinha tempo ruim mesmo. Mas hoje é isso, né? Eu leio muito. Hoje acho que o melhor horário que eu leio, antes, no começo da pandemia, eu lia de manhã. De manhã funcionava bem para mim como tipo um jeito de começar o dia.
Só que hoje eu tô lendo na madrugada e tá sendo ótimo, assim. Tipo, meio livre, assim, nessa cadeira. Só uma coisa, eu aprendi a ler andando, mas não aprendi a ler em pé parada no metrô ou no ônibus. Eu leio andando, assim, tipo, dentro do metrô, sabe? Porque aqui em São Paulo, para quem não conhece, tem a interligação maravilhosa da linha amarela, que vai. Você sai ali na estação Paulista e tem que ir para a estação. A plaquinha de ironia, caso Gente, eu não esqueci, conheça. eu esqueci. Faz tanto tempo que eu não pego o metrô que eu não sei Consolação mais e os Paulista. nomes. Consolação. E aí é um corredor eterno. E eu ia lendo e era maravilhoso, porque tipo, é um tempo perdido na sua vida que você fica lá andando. Então, dentro do metrô eu leio bem. Eu não saio andando pela rua lendo pra, sei lá, não ser assaltada, mas isso é outra história. Ou atropelada, né? Eu acho que a gente, no fim, respondeu a próxima pergunta, que era da Janaína, do perfil Millennial Guerreira. Ela perguntou qual momento do dia a leitura rende mais. Acho que a Ju falou que lê antes de dormir, né? O Caleb falou sobre madrugada. Eu ainda tô me encontrando, eu ainda não sei qual o momento que eu rendo mais, assim. Eu tô gostando muito de ler logo que eu acordo. Mas aí isso tem que... O que tem que acontecer aí? Eu acordar mais cedo. E nem sempre eu acordo mais cedo. E eu sou do tipo que preciso acordar, tomar banho, sabe? Eu preciso de um certo ritual, assim, para começar o trabalho. Então, é isso. Eu preciso acordar mais cedo para conseguir ler antes do trabalho, enfim. Próxima pergunta. Duas pessoas, a Cecília Nakamura e a Sandra Sonagheri, perguntaram se a gente consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo. E aí? Acho essa pergunta polêmica. Depende, então. Agora que eu tô em casa, porque, enfim, eu tô trabalhando em casa ainda, de home office, eu sou, sei lá, 10% da população mundial que conseguiu trabalhar de casa. Porque antes eu podia fazer isso, eu compartimentava assim, né? O livro que ia na bolsa, o livro que eu lia em casa, e aí eu podia variar. Ou quando eu trabalhava na livraria, o livro que eu estava lendo na hora do almoço, sabe? Eu tinha vários níveis de, tipo, 5 livros ao mesmo tempo. Mas agora que eu tô em casa, eu falo, se eu peguei um livro, eu vou até o fim, e depois eu pego outro, não tem problema não. Então, eu acho que é uma habilidade que eu dei uma atrofiada aí, porque para mim não faz mais tanto sentido precisar ler mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu não gosto. Eu acho que eu não consigo porque eu não gosto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de mergulhar mesmo, assim, nas leituras. E eu acho que ler 2 livros ao mesmo tempo me atrapalha, assim. Eu gosto de ficar pensando só naquela história e ficar pesquisando coisas a respeito da história. Enfim, eu acho que 2 livros meio que dividem minha atenção, sabe? Mas sei que isso é bobagem. Sei que muita gente lê vários livros e é muito feliz, então é isso. Mas pra mim, até hoje não funcionou muito bem, não. Pra mim, eu acho que eu sou dessas pessoas que, cara, eu leio várias coisas ao mesmo tempo, assim. Eu começo, porque eu começo, porque eu tenho essa coisa de às vezes não tá conseguindo ler, então eu fico meio degustando os livros, assim, sabe? Tipo, eu fico meio... Piriguetagem literária. Exatamente, piriguetagem literária, assim. Então, várias coisas eu já li um pouquinho, então, pra mim, funciona numa boa, não tenho nenhuma questão, assim, e consigo... Mas a pergunta não é se você começa muitos livros, é se você conclui vários livros ao mesmo tempo. Porque começar também, de vez em quando eu olho, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Que interessante. E aí entendeu? Mas eu tô falando de, tipo, ler simultaneamente, tipo, avançar na leitura. A pergunta não tem concluir, Juliana. Você tá perguntando se você lê ao mesmo tempo. Eu leio ao Vá. mesmo tempo vários livros. Vá. Eu leio ao mesmo Vá. tempo. Então eu respondi a pergunta sim. Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Tá Caleb bom? sempre dá um jeito de roubar. Não, eu não tô dando um jeito. Você que tá inventando palavra. A pergunta é se a gente consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo. Sim, eu consigo. Ponto, tá respondido, Juliana. Eu vivo para ouvir essas discussões. Maravilhoso. Gente, quero propor uma coisa aqui.
Eu acho que esse podcast está ficando muito grande. Talvez a gente seja um pouco prolixo. Talvez a gente fale demais. O que vocês acham da gente dividir ele em 2 partes? Pra mim, eu topo. Eu acho que rende 2 partes. Eu acho que a gente nem chegou aqui nas perguntas mais polêmicas. Na parte sobre como que se a gente risca livro, né? Se a gente usa a orelha do livro para marcar a página. Essas questões são polêmicas. Se a gente abandona leituras. Você foi criado por lobos e quebra a lombada. São questões que a gente ainda vai ter que abordar aqui, porque eu acho que tem opiniões diferentes aqui nesse grupo. Vamos dividir, então, essa vai ser a parte 1. Então, depois a gente publica a parte 2. Vamos pensar ainda como publicar isso. E é isso, né? Comentem com a gente o que vocês estão achando. Quais são os hábitos de vocês também? Estou curiosa para saber aqui se vocês concordam com a gente, com quem que vocês concordam do grupo. Né? Tem que ter opiniões divergentes aqui. Vocês leem e-book? Tem que ter polêmica. Tem polêmica. Ler mais de um livro ao mesmo tempo funciona? Responda isso aí pra gente. Vocês terminam esse livro ao mesmo tempo, os 2 juntos, assim, uma parte de cada vez, assim? Um olho pra cada, né? Você tá virando assim. Ler no metrô. Qual foi a sua experiência? Qual é a melhor história que vocês têm de leitura no metrô? Porque eu tenho várias. Mas eu acho engraçado que ler no metrô é a melhor forma de atrair alguém para conversar com você. É impressionante. Você começa a ler, vem alguém bater papo. E deveria ser o contrário. A pessoa deveria pensar, poxa, a pessoa tá lendo, não vou incomodar. Não, ela vem incomodar. Ela quer saber sobre o livro ou algum título polêmico. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um que era um mangá e que tinha um diabo na capa. Meu Deus, aquele negócio me deu muita incomodação. Aí eu desenvolvi uma técnica que eu usava fone de ouvido e lia. Porque o fone de ouvido... Essa é a minha técnica. Eu não escuto nada, o fone tá desligado. Mas aí eu posso fingir que eu não escutei a pessoa, entendeu? É um pouco antissocial, mas a minha técnica do fone de ouvido desligado é infalível. Eu não uso fone. Eu usava muito pra ler exatamente pra isso, assim, do tipo, não fala comigo, por favor. Não, mas o máximo que me aconteceu, assim, de estranho foi... Bom, teve uma vez que eu comecei a gargalhar e as pessoas ficaram meio, tipo... O que essa pessoa tá rindo? Eu tava lendo, acho que David Sedaris, e aí, tipo, eu comecei a rir muito, e aí as pessoas ficaram meio assim, no metrô. E uma vez que eu fui até o final, né? E aí eu não escutei, e não porque eu tava de fone ou nada, eu não escutei, e aí, tipo, era a estação final, que é na luz, né, da linha amarela, e aí eu tava indo pra garagem, aí o cara me deu uma bronca, e aí ele fez o retorno e eu saí. Eu já perdi estação também, Ju, com passageiro. Por causa de leitura, de estar tão imersa, assim, eu era boa nisso, eu geralmente não perdia, mas... Nossa, e eu trabalhava num lugar aqui de São Paulo, que era uma estação de trem que chamava Granja Julieta. A próxima estação é a Santo Amaro, que é uma estação do mal, assim. Ela é extremamente lotada, você não consegue entrar no trem. Então, perder a Granja Julieta significava ter que descer na Santo Amaro e voltar num trem infernalmente cheio, assim. Então, era horrível. Assim. Quando acontecia, eu tinha muito ódio de mim mesma. Sabendo que eu já poderia ter chegado no trabalho, sabe? Não tinha chegado. E a Santo Amaro tem interligação, né, com o trem, né, aquele trem lá da linha roxa lá. É um inferno. Assim. Tem alguns erros que não podem ser cometidos, né? Mas... Santo Amaro é tenso. Mas é isso, comentem aí o que vocês... Quais são os hábitos, né? Eu confesso que eu acho isso... Eu realmente tenho muita curiosidade em saber o hábito das pessoas, nesse sentido de leitura. Como é que faz, como é que funciona para elas. E, enfim, comentem com a gente. Isso aí, a gente tem... todas as redes sociais, o nome do livro podcast, inclusive o Instagram, que foi por onde a gente fez as perguntas aqui, né, que a gente pediu para as pessoas colaborarem com a pauta. Então, se vocês ainda não nos seguem no Instagram, nos sigam. Queria agradecer também muito as pessoas que mandaram sugestões aqui para o roteiro. Muito obrigada. E a gente tem o e-mail também,
O nome do livro podcast @gmail.com, se você preferir mandar o e-mail. Se você ainda é das pessoas que mandam e-mail, tipo eu, pode escrever por lá também. Acho que é isso, né? Vamos pra parte 2, então. Isso aí, gente. Beijo. Até mais, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.